Anashim e Karim, queridos, antes da gente começar o 1.4, que é a lei de conduta matinal, que é o ato de construir o Mishkan, construir o Mishkan, essa seção que é ligada ao Shulchan Aruch, de acordo com a Hassidut de Breslov, eu acho interessante finalizar o 1.3 quando traz que o Rebbe Natan de Breslov traz que, aludido aos 13 atributos de misericórdia, né? E isso que Moshe Rabbeinu trouxe para nós quando ele lutou pelo povo, mesmo que o povo foi feito uma transgressão que era o Retaeg, era o bezerro de ouro, se desconectando com de Hashem, e que na verdade o que eles criaram, existe uma discussão do que foi feito ali no bezerro de ouro. Há quem diga que foi um golem, eles criaram um golem, e há quem diga que eles acabaram se conectando com uma força de o que seria o chamado outros deuses, e uma outra relação que não tem conexão com Israel. Em nenhum momento a tradição judaica e a cabalística fala que não existe outros deuses. Existe outro Deus, existem forças, existem anjos, existem demônios, existem alma, até na pedra, numa planta, num copo de água, existem muitas coisas. Entretanto, para a tradição judaica, existem formas e conexões específicas para cada um. E cada um tem o seu quinhão e o seu porquê no mundo. Ainda que devemos respeitar as diferenças e as outras religiões, outras pessoas, o judeu e aquele que busca seguir o judaísmo, o Bnei Noah, eles têm uma forma específica de conexão com Hashem. E quando isso ocorre o que chamamos de adoçamento, né? O ato de adoçar a severidade. E uma forma de fazer isso é através também da tefilá, né? Então, quando o homem Israel teve o contato com o bezerro de ouro, e eles assim o criaram, eles trouxeram um julgamento para o homem Israel, e isso é o contrário do que é o 13 atributos da misericórdia. E esse é o conceito dos 13 atributos de misericórdia estabelecidos no Pasuk, que Hashem é um, Echad, que é compassivo, gracioso e lento para a sua ira, e Hashem está cheio de compaixão e é bom para todos. Ele é paciente com tantos os justos como com os ímpios, pois ele inclina as balanças da justiça para Hesed e julga a todos de forma favorável. Ele também encontra um ponto bom em cada um dos nossos transgressores, em cada um de nós que transgredimos também. Esse é o conceito de encontrar uma Nekudá Rishoná, um ponto inicial, principal, que traz o mérito e traz a bondade. Esse é o significado que ele guarda Hesed por milhares. O conceito de Hesed é que Hashem, ele se inclina para a bondade amorosa e julga favoravelmente, encontra um ponto bom, mesmo em uma pessoa totalmente desconectada, e que ainda assim ele pode encontrar uma conexão. É o que traz que encontra um ponto bom mesmo no judeu menos digno, permitindo assim que ele faça a techuvá. Esse Hesed retém a ira divina e mitiga o julgamento severo por milhares de transgressões, que aqui é traduzido como pecado. Em outras palavras, mesmo que milhares e dezenas de milhares de transgressões ocorram, que essa pessoa cometeu, contrabalance o seu mérito. O ponto do bem que Hashem encontra ao inclinar-se para a bondade repele todos eles. Como resultado, ele perdoa a iniquidade e a rebelião e perdoa as ofensas do pecador, de modo que ele genuinamente se torne digno de mérito. Então, o que o Rebbe Natan de Breslov traz aqui em relação a esse adoçamento que ocorre quando a pessoa começa um processo de retorno? Esse processo de olhar para dentro de si, de visitar o interior de si mesmo e começar esse processo de aperfeiçoamento, não somente dele, mas dele para o mundo, porque ele é um micro daquilo que é o macrocosmo, é o pequeno para o grande mundo. E assim a gente entra nas leis de conduta matinal, 1.4, que é construir o Mishkan. Rabbi Natan, ele conclui essa explicação sobre a habilidade de Moshe de encontrar o bem, mesmo no judeu menos digno, ou seja, a ideia de que a gente tem que encontrar o bem em qualquer pessoa, independente de quem ela seja, como Moshe usou esses pontos positivos para poder construir o tabernáculo, que é o Mishkan, e para um tikkun, para o reparo do Retaeg, a retificação do bezerro de ouro. Assim, Hashem tornou-se favoravelmente disposto em relação a Moshe, como resultado dele encontrar, eu estou lendo dentro, agora a gente estamos na página 48, o bem em cada judeu,
mesmo após o incidente do bezerro de ouro, pois Moshe Rabbeinu era a própria personificação da bondade e do bem, como expresso no versículo. Ele viu que ele era bom e, portanto, Moshe, ele tinha a capacidade inerente de sempre encontrar o bem em todos, mesmo nos mais deliberados transgressores do homem Israel. Através disso, Hashem foi aplacado, então ele ordenou ao povo judeu então a construção do Mishkan, que seria foi um tikkun para a transgressão, o pecado de cada judeu deveria contribuir para essa construção do Mishkan. Cada um de nós tem que contribuir para a construção de algo positivo, para a construção da casa de Hashem, que é esse tabernáculo, e também o próprio Beit HaMikdash, nesse sentido. De acordo com a generosidade do seu coração, pois Moshe despertava o bem em cada pessoa, e cada pessoa, de acordo com o seu bem, contribuía para a construção do Mishkan, de acordo com a generosidade do seu bom coração. Pois o Mishkan, que é o tabernáculo móvel, foi construído de todo o bem que havia sido refinado de cada um. Por isso que também vem a importância de fazer a tzedakah, de ajudar as pessoas de forma física, monetária, e também de buscar ajudar de forma física, ajudando numa mudança numa casa, procurando ver se uma pessoa está bem instalada numa outra casa, procurando ver se uma pessoa precisa de alguma coisa, sair um pouco do nosso eu, do nosso mundo interno, pessoal, e procurar estar de uma forma conectada com o outro. Pois o Mishkan, ele foi construído de todo o bem que havia sido refinado de cada um, e esse é o significado da enumeração dos dons da Torá, como o ouro e a prata e o cobre, e azul celeste, vermelho escuro e carmesim, que é o chamado argamã, que é a púrpura, né? Que são, chamando os metais nobres, os belos tecidos, que se refere a esse ato, essa elevação que nós temos e cada pessoa pode ter, que cada pessoa trouxe então um presente que era congruente com o seu próprio ponto bom. Aquilo, a gente só dá aquilo que a gente tem. E vem uma máxima, uma vez eu treinava esgrima espanhola, e chegou uma pessoa e viu nos treinando, e ele quis desonrar o meu mestre, ele desembanhou a espada dele e chamou o meu mestre para lutar. Imagine, o meu mestre, ele era um esgrimista consagrado há mais de 30 anos na arte. E eu olhei assim para ele e falei, mestre, vai lá e dá uma retificação nesse transgressor. Ele falou, não. Muitas das vezes, quando uma pessoa traz um presente e ele não consegue entregar o presente com quem fica, as maiores vitórias da guerra são quando a gente não precisa desembanhar a espada. Isso foi o que o meu mestre, na época que eu treinava esgrima espanhola, me ensinou. Então, a Kabbalah também ensina que o ouro, a prata, o cobre e o azul celeste, eles aludem às cores celestiais, que são as representatividades do bem entre cada Am Israel, entre cada judeu. Esse é o sentido do louvor, o sentido de cantar Hashem. Em Etpae, o termo hebraico para orgulho, que é Pe'e, também conota um esplendor. Existe uma coisa muito interessante, claro que a gente tem que combater o orgulho, mas existe alguns chamados bons orgulhos. A gente tem que ter orgulho de quem somos, de lutar por o que fazemos, mas a gente não pode ter um orgulho de querer ser superior a alguma outra pessoa. Isso é proibido, porque cada pessoa tem o seu valor no mundo. Como se manifesta através da beleza das cores, Hashem se orgulha do povo judeu porque eles são compostos por uma multidão de cores, né? Uma multidão de pessoas, cores, sabores. Quem somos? Sabores porque quem conhece da alimentação judaica sabe que cada povo, cada tradição, sefaradita, ashkenazita, temania, italiana, cada uma guarda entre a essência dos temperos e das cores. Esses são os pontos bons dentro de cada judeu, que também inclui muitas cores, pois cada Yehudi, mesmo menos digno entre eles, tem um ponto bom que é único e portanto, são encontrados em seu companheiro. Assim traz, o Rabbi Nachman explicou em outro lugar, devido ao ponto, o bom único de cada judeu, sua cor única, Hashem se orgulha de todos eles, ou seja, no esplendor da beleza abrangente. Não existe, e tire essas percepções errôneas, que um judeu tem que ser branco, um judeu tem que ser amarelo, um judeu tem que ser vermelho, todo judeu é moreno. Isso não existe. Todo aquele
que vem de um ventre judaico ou se converte no judaísmo de acordo com Allahá é judeu. Então, fora disso, são criações literárias racistas e que devem ser apagadas do mapa. O racismo tem que ser combatido, independente de onde venha o racismo, e a má interpretação da lei divina, o que só causa destruição e deturpação, o que assim foi, e por isso que existiu a Primeira e Segunda Guerra, por uma má interpretação e por uma loucura coletiva em relação a um poder, a uma superioridade que não deve existir. Nós devemos andar entre as pessoas de forma natural e não achar que nós somos superiores porque a gente se veste de um jeito, ou porque a gente é assim, ou porque a gente tem uma cor assado. Isso não existe, e quando isso ocorre é um desequilíbrio na própria natureza, um desequilíbrio da humanidade. Isso também se relaciona com as cores que estavam no Beit HaMikdash, e antes disso no Mishkan, o conceito de ouro e prata, que cada judeu contribui de acordo com a generosidade do seu bom coração, pois todos os numerosos pontos bons que são sinônimos de que todas as diferentes cores celestiais dentro de cada judeu estavam incluídos lá. Portanto, foi especificamente após o incidente do bezerro de ouro, quando Moshe Rabbeinu teve que procurar encontrar pontos bons que existem dentro de cada judeu, que eles foram encarregados de construir o Mishkan. A pergunta é, até quando a gente não vai querer olhar esses pontos bons? Vamos olhar para as pessoas só o que elas erram? Vamos olhar para as outras pessoas que possuem culturas diferentes da nossa e achar que nós somos superiores? Isso é errado. Cada pessoa tem a sua forma de se vestir, a sua forma de se alimentar. Mesmo que não seja a nossa, a gente tem que respeitar a diversidade do outro e saber que a gente tem um caminho, mas cada pessoa tem o seu próprio caminho. E por isso que o Mishkan, ele foi construído a partir desses pontos, essas nekudot tovot, esses pontos positivos, como foi ensinado no Midrash acima. E assim o Midrash traz sobre que eu me torno de uma determinada forma por causa do incidente do bezerro de ouro, mas eu sou agradável por causa da construção do Mishkan. Isso mostra que mesmo de uma forma desfavorável, pode chegar numa forma favorável. A gente aprende isso, inclusive, sobre a narrativa que mostrou que Yosef Hatzadik, depois de muito sofrimento, nada mais, nada menos que ele cumpriu o seu tikkun ao ter que fazer com que Am Israel chegasse ao Egito quando ele se tornou vice-rei. Da mesma forma, é entendido pelas palavras do Rebbe Nachman de Breslov, na lição que através do bem encontrado em cada judeu, um Mishkan, é construído assim que aquele tzadik é capaz de encontrar todo o bem que existe em todo o povo judeu, que conceitualmente é o Hazan. Como explicado acima, ele pode compreender todos os conceitos relacionados ao Mishkan, e por isso que a importância daquele que puxa a tefilá, aquele que faz a tefilá, que é chamado de Hazan, também Balkuré, aquele que lê a Torá, ele tem que cavonado que está fazendo aquilo, não é um mero ato de fazer. Aliás, nada na vida, nenhum ato de tomar água é um mero ato de tomar água. Na água existe uma neshama, existe uma vida que pode ser elevada e que pode nos elevar também. Por isso, a partir de agora, você pode pesquisar essa fórmula, que é a fórmula que foi dita pelos nossos sábios, que é essa berachá, essa bênção que se faz da água, o copo da água, para que você possa levar a sua alma e elevar a alma que está no copo na água, por exemplo. Procurem depois a berachá, a bênção de Sherakol. Então, quando a gente pega um copo de água, por exemplo, daqui a pouco eu vou pegar para fazer de uma forma não lúdica, mas de uma forma visível, para que a gente possa compreender o que é, mas a gente pode elevar essa água. Isso, inclusive, é o que o Rebbe Nachman traz de fazer com que um Mishkan em cada um, que a gente possa nos elevar e elevar a cada pessoa nesse lado. Com isso, as palavras do Rebbe, na sessão inicial da sua lição, onde ele discute encontrar os pontos bons, se estão bem conectados com o que ele ensina. Então, o Allah, como traz na tradição Sefarti, bonsoir. Então, nós vamos construir o Mishkan, e esse bom estudo nos ajuda a nos aperfeiçoar, como ajuda também a aproximar ainda mais esse período. O Rebbe Natan mostrou que amanhecer representa o ponto bom de uma pessoa que, uma vez despertado, é usado pelo tzadik para construir o Mishkan.
uma morada para a presença divina, que é chamada de Shekhinah, nesse mundo, e uma fonte para o sopro puro que permite a uma pessoa estudar a Torá com pureza e Kiddushá. Então, eu vou rapidinho pegar um copo d'água, porque eu acho importante mostrar para vocês, né? O que é muito importante. Só um momentinho. Ivdvet Hashem Besima, Ivdvet Hashem Besima, Naveira Bara Bara Baba Iva Andarandarandaranda Ayranda Ba 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 oi 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 ai 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 Ivdvet Hashem Besima, Ivdvet Hashem Besima, Bou Lefanav Binana, Iftu et Hashem besima, Iftu et Hashem besima, Bou lefanav, Binana, ay 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 Ibidu et Hashem besima, Ibidu et Hashem besima, Bou lefanav binana, Itu et Hashem besima, Itu et Hashem besima, Bou lefanav binana, ay 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 oy 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 ay 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 ai 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 ai. Esse é o Terrilim, parte, um trecho do Terrilim, do Salmo número 100, que é sempre bom agradecer a Hashem. Bom, esse daqui é o copo com água, que aqui como vocês estão vendo, e nesse copo com água, esse daqui é um copo americano muito comum aqui no Brasil. Ele tem mais de 86 ml. Nós sabemos que existe uma gemátria e por vezes o Rabino Sami Pinto traz essa gemátria dos nossos sábios, que num copo que é Raf 20 Vav 6 Samer, que é 60, nós temos a palavra Kos, e existe a gemátria que é exatamente de 86. Então, com isso, a gente aprende que quanto a gente precisa tomar para poder fazer a brachá, adicionar a primeira brachá, a gente precisa tomar a quantidade de 86 ml. Ainda assim, o Chazon Ish, da tradição lituana, ele recomenda que a gente tome 150 ml, que significa aí uma correspondência com 150 Terrilim, 150 salmos. Pois bem, mas a Alahá Lemase, o Shulchan Aruch traz que 86 ml a gente deve fazer uma berachá, Rishoná, agradecer a Hashem, que nos deu o líquido, nos deu a água, essa fonte de vida que é chamada em hebraico de Mekor Haim, e a gente faz a brachá. Eu vou falar onde tem o nome de Hashem, vou falar Hashem, onde tem outro nome, eu vou falar Elokeinu, e pesquisem um pouco mais na internet sobre Sherakol, e água, Sherakol, etc. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Sherakol nihya bidvaru. O ato de falar amém, peça brachá, só se a pessoa tivesse ao vivo e a cores, aqui onde eu estou gravando esse vídeo agora, ou se ela estivesse em tempo real, online. Se ela não estivesse em tempo real, ela não poderia falar amém. Por isso, se você está vendo esse vídeo agora, não precisa falar amém, mas o costume é falar amém, que quem fala amém quando uma pessoa faz uma brachá, uma bênção do seu lado, você é como se você tivesse feito essa bênção também.
Muito bom. Eu tomei a água e a gente aprende também, nós aprendemos que existe uma brachá, a bênção posterior. Eu agradeci, antes de tomar, eu vou agradecer porque eu tomei. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam borev nefashot rabot vehezronam al kol ma shebarat leihayot v'chei nefesh kol chai Baruch kei haolamim. Então nós agradecemos que ele fez tudo conforme, e eu vou fazer a brachá agora porque eu tomei água, então, né, eu posso falar e etc. E antes eu fiz a brachá anterior antes de tomar essa água, por isso eu não preciso fazer uma outra brachá. Então, se eu sei que eu vou tomar, por exemplo, outros copos de água, eu não preciso fazer essa brachá agora, eu só vou fazer essa brachá quando eu não vou mais tomar água. E esse daqui foi exatamente só uma forma demonstrativa para vocês verem. Eu já tenho tomado água um pouco mais cedo, e tome sempre bastante água. A água é o fluido da vida, né? E na água ela consegue conservar a matéria e até purificar a nossa matéria interna. Isso traz a biologia e a própria química quântica, porque o nosso corpo é constituído mais de 80% de água. Até os órgãos internos, se não for da estrutura óssea, por exemplo, eles também possuem água até na própria corrente sanguínea. Por isso, hoje e sempre, olhe os pontos positivos, coloque em ação. A ação gera movimento, movimento gera, mais do que ação, gera você, não no ato da cocriação com a Hashem. Só coisas boas.